Uma palavra que mesmo na simplicidade dela fala muito conosco. Paternidade. O que eu disse? Quantos têm pais vivos? Pai, papai, pai vivo aqui. Vivo, faz assim com a mãozinha. Baixa a mãozinha. É importante para você? Quantos tem pai vivo, mas não tem pai presente? Faz assim com a mãozinha. Se ele fosse presente, Nicolas, não seria tão bom? Porque a gente carrega com a gente essa frustração dos nossos amiguinhos terem tido pais presentes e às vezes a gente não. Se ele tivesse sido um bom pai, presente, teria sido bom? Um bom pai. Quer que eu te mostre uma coisa? Sendo bom ou não sendo bom, faz falta. Não estou te perguntando, estou afirmando, faz falta. Quem já viveu um tempo de Deus, já viu aquela história de Nabal e Davi? Abigail é esposa de Nabal. Só que a Bíblia diz que Nabal era mau. E ela vai lá interceder por Nabal para que ele não morra, porque Davi vai dizer: eu vou matar esse cara. Aí ela intercede, estou contando de forma grosseira. Aí Abigail vai lá, leva queijos, tal, e vai interceder por Nabal. Aí Davi decide não matar Nabal. Logo depois, quando Nabal morre, Davi vai tomar Abigail por sua esposa, que ele olha e diz assim: essa mulher é sábia, e ele vai tê-la como sua esposa depois da morte de Nabal. A gente costuma dizer que existe um Deus que transforma Nabal em Davi. Me ajuda? Transforma o quê? Hein? Então não necessariamente precise haver um segundo casamento para que você encontre um Davi na sua vida, pois o nosso Deus é especialista em transformar Nabais em Davis. Só que eu quero contar a história de Davi e quero te mostrar que talvez Davi fosse um bom esposo para as suas esposas. Mas foi um péssimo pai para os seus filhos. E aí é que está. Eu quero tentar te trazer à luz, te dar algumas informações para destravar a sua vida. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo de número 34, capítulo 17, versículo 34 de 1 Samuel. Olha essa história. Respondeu Davi a Saul:
Deixa eu orar. Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida e usa-me conforme a tua vontade, Deus. É o que eu te peço. E desde já eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Olha essa história. Davi, ele vai ser questionado pelo rei Saul. Saul, que era um guerreiro. A Bíblia diz que dos ombros para cima não havia ninguém semelhante a Saul. Então Saul era um homem alto, forte. É claro que quando o texto vai falar a respeito de ombros, ninguém como ele dos ombros para cima, o Senhor está virando e está dizendo assim: olha, a partir desse momento, Saul, quando você se tornar rei, você agora vai ter 6 divisas no seu ombro esquerdo e 6 divisas no seu ombro direito. O que significa isso? Você agora vai sair da menor tribo, que é a tribo de Benjamim. Você vai sair da menor casa, que é a casa de Quis, que era o pai de Saul, para agora, daqui por diante, depois de se tornar rei, comandar todo Israel, as 12 tribos. Então essa é uma das coisas que eu quero poder compartilhar contigo, te fazendo entender esse momento. E aí, esse homem, esse rei, está sendo afrontado, ou a nação de Israel está sendo afrontada pelos filisteus. Saul, com toda a sua sabedoria, quando ele olha para o menino, um jovem, 16 anos, há uma variação entre 16, alguns ainda vão dizer que Davi poderia ter 15 ainda, 16, 17. Ele vira e diz assim: rapaz, você não pode lutar com esse gigante. Você não pode lutar com esse? Isso, vamos entrar aqui na mensagem junto comigo novamente. Por quê? Porque esse gigante é guerreiro desde o seu nascimento. Esse gigante serve aos filisteus. Filisteus que continham 5 províncias. E tinha como cidade principal Asdod, aonde tinha a imagem de Dagon. E para cada uma dessas províncias um gigante. Você vai ver que depois Davi tem que matar outros 4. No último ele quase morre, e um dos seus valentes vai lá e mata o gigante, fere e mata o gigante, mostrando que haviam outros 4 a serem mortos. Nesse exato momento ele vira para Davi e diz assim: você não tem condição, cara. Aí Davi, Arnaldo, olha onde Deus me levou aqui. Davi vai responder a Saul, vai dizer: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Coloca na RC, deixa eu ver se melhora alguma coisa aqui, para que eu transmita isso aqui. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava. Pode voltar para RA, para a gente não, aqui não. Pode voltar para RA. Isso, obrigado. Apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Olha só, vou te mostrar aqui algo que eu acredito que Papai do Céu vai falar muito ao teu coração, vai te trazer uma introspecção, vai te levar a valores lá atrás que foram desconstruídos ou foram interrompidos. Ele vira, vou trocar em miúdos, vira para o rei Saul e diz assim: meu rei, eu saía toda manhã para apacentar as ovelhas de meu pai,
E quando eu voltava para casa, em outras palavras, estou conjecturando, meu pai sentava comigo e me perguntava: como é que foi o dia hoje? E aí eu virava para o meu pai e dizia: pai, o senhor não sabe o que aconteceu, veio um leão hoje. Sabe aquela ovelha mais malhadinha? O leão foi lá e abocanhou ela. Ah, pai, me subiu uma ira. E aí o pai, sentado com Davi, vira para ele e diz: me conta, meu filho, o que você fez? Porque eu fico com medo do leão partir para cima de você e te ferir. Mas pai, eu também não podia deixar o leão matar a ovelha, o cordeiro. Eu fui para cima desse leão, e eu fui lá e lutei com ele, e dei cajadada nele, até o matar. Pai, deixa eu falar algo para o senhor: ou era eu ou era o leão. Não tinha jeito, não teve um meio termo. Deu só espantar o leão e o leão fugir? Não, eu feri, e depois que ele estava ferido, pai, eu o matei mais. No outro dia, Davi vai sair de novo, vai se despedir do seu pai e vai para os seus afazeres. E dali por diante, aquilo era um cotidiano dele sair de casa e voltar. E do seu pai então, mesmo com tantas coisas para fazer, virar para ele. E por que eu estou conjecturando, falando sobre isso? Porque Davi estava num tempo de construção. Construindo o que, pastor? Um relacionamento com seu pai. Não estava completamente pronto. E o seu pai, num belo dia, diz: filho, senta aqui de novo. E como é que foi o seu dia, pai? Agora vem um urso. Ah, mas na minha mente, na minha cabeça, eu disse assim: se eu matei o leão, eu também vou matar o urso. E automaticamente ele vai trabalhando. Ele vai virar e vai dizer assim: olha, da mesma forma que eu matei o leão e o urso, Deus vai me usar para matar esse incircunciso. Aquelas palavras, de alguma forma movida por Deus, vai alimentar o rei Saul. Porque Saul podia vetá-lo e dizer: não, cara, se você perder, eu perco essa guerra. Mas as palavras que estão saindo agora são suficientes para alimentar o rei. Você sabe que ele vai chegar junto ao ribeiro, vai escolher 5 pedras, não é disso que eu quero falar. Você sabe que tudo isso vai acontecendo com ele. Ele mata o gigante. Diga assim: Davi matou o gigante com a sua própria espada. E aí, irmãos, no versículo 54 do capítulo 17, quero caminhar contigo aqui uma linha de raciocínio, até porque essa mensagem não tem um esboço, então quero dissecar algumas coisas contigo aqui que o Espírito Santo for me dando. A Bíblia diz assim: tomou Davi, me ajuda, vai, para você dar uma despertada aí, vamos lá. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Aí começa: quando Saul, me ajuda, vai a pregar, viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, comandante do exército: de quem é filho este jovem? Paternidade, tema da minha meditação. De quem é filho esse jovem? Não é de quem é, não é quem é esse jovem, é de quem é filho esse jovem. Olha que coisa louca isso aqui. Fica por aí? Não. Olha o que o texto diz, versículo 56. Disse o rei: pergunta, pois,
de quem é filho este jovem? Voltando Davi, de haver ferido o filisteu, Abner tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou pela terceira vez: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé o belemita. Sucedeu, não é isso que o texto diz, do capítulo 18, sucedeu que acabando, me ajuda, vai, Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Aí o versículo 2, só vou nele, olha o que diz o texto. Saul, o que diz o texto? Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que o tornasse para a casa de seu pai. Agora eu prego aqui, e agora a minha mensagem vai desenvolver. Preste atenção. Jovem, não havia sido construído todos os valores internos e necessários dentro dele. Quando ele volta com a cabeça do gigante, o rei vai dizer assim: cara, você não volta mais. Paternidade, irmãos, é quando de alguma forma alguma coisa é arrancada de você que não foi completamente construído. Nós vamos ver uma geração perdida, irmãos, desorientada, só porque por uma questão de paternidade. Já viu quem tem gente que não tem nenhum, tem gente que tem mais de um, e não é o fato de ter mais de um que você tenha um. E aí como é que fica as nossas igrejas? Você, com toda essa dificuldade, vai precisar achar dentro da igreja uma paternidade. Só que aqui não é alguém que está numa fase de construção. Não, aqui é alguém que agora vai caminhar com Saul, vai ser amado por Jonatas, filho de Saul, mas que não são seus irmãos. Davi só vai se reencontrar com a sua família lá na caverna de Adulão, irmãos, mostrando para nós que às vezes algumas vitórias têm um sabor tão de fel, que algumas coisas que você entende que são boas, Deus vira e diz assim: você não está pronto para ir. Amados, o maior problema de sair de uma igreja, por favor, não quero aqui, eu estou falando de uma igreja, não estou falando de nova unção, é se você sair fora de hora, num tempo que você não estava pronto para sair, e de repente você começa a vagar, vai para um lado, vai para o outro, fica perdido, desorientada. Por quê? Porque você estava num processo de formação. Alguém foi lá e arrancou Davi dos cuidados de seu pai, e a soberania do rei fala mais alto, e ele vai dizer: não, você não vai mais voltar para sua casa. Só que Deus hoje quer me usar para você, e para te dizer que você pode estar dentro da casa do Pai completamente perdido, completamente desorientado, completamente sem visão, sem paz. Por quê? Porque em algum momento você foi tirado, você foi arrancado. Aí eu olho para Davi, e a gente vai vendo ele sendo um melhor rei em conquista. A gente vai ouvindo Davi como o segundo coração de Deus. Por quê, pastor? Porque ele pecava e não repetia os pecados. Negativo, amado. Porque Davi vai construir aquilo que Deus não pediu para que ele construísse. Ele constrói uma tenda para a presença de Deus. Pois o tabernáculo Moisés constrói porque Deus manda. O templo de Salomão, Deus dá o aval.
O templo de Zorobabel, o aval também é dado. No templo de Zorobabel, Herodes vai construir um templo, mas aqui não, irmãos. Tanto que a Bíblia vai dizer que Deus tem saudades da tenda de Davi. Deus tem saudades daquilo que foi construído por mim e por você, sem que Ele pedisse, sem que Ele perguntasse nada a respeito. E agora eu olho para Davi e eu vejo ele envolvido nisso. Um menino, está com a cabeça do gigante na mão, sim, mas continua sendo um menino. E meninos têm sido arrancados, meninas têm sido arrancadas. Sabe, e quando eu falo de menino, eu estou falando de alguém que começou uma caminhada no Evangelho e que de repente se perdeu e não sabe por que se perdeu. Não tem noção do porquê que se perdeu. 2 Reis, capítulo 4, versículo 18, irmãos, vai falar a respeito da sunamita. Ela não podia ter filho, ela vai lá, honra o profeta Eliseu. Aí o Senhor vai lá, concede o desejo mais intenso do coração dela. E agora ela gera, ela tem um filho. Mas olha o que diz: tendo o menino crescido, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leve-o para sua mãe. Agora esse menino vai morrer nos braços da mãe. Sabe por quê? Porque não era o tempo dele entrar na colheita com o seu pai. Ele cresceu, mas continuava sendo um menino. Tem gente que cresceu, mas continua sendo um menino. Qual é o tempo dessa pessoa? O tempo dessa pessoa é Salmos 91, versículo 1. É descansar à sombra do Onipotente. Deus quer falar com pais aqui. Não lance seus filhos fora de hora. Não empurre eles para uma responsabilidade que eles não estão preparados para lidar. Desejo é imenso no nosso coração que os nossos filhos venham, ocupem, façam, estejam envolvidos com algumas coisas. Mas mãe, se a tua filha for trabalhar fora de hora, aperta mais um pouquinho, segura mais um pouco. Mas pastor, está muito apertado lá em casa, o senhor não tem noção. Mas se desdobra mais um pouquinho, pode ser que nesse trabalho ela se perca. Essa mensagem de hoje é para aproximar mães de filhos, pais de filhos. Essa mensagem de hoje é para te dizer que você pode ter todo o sucesso do mundo lá fora, mas se você tiver insucesso dentro da sua casa, nada valeu a pena para você, nada valeu a pena para a tua casa, nada valeu a pena para a tua história. O Senhor está falando de vidas, sabe, vidas que saíram, vidas que sofrem por conta disso, mas o Pai Celestial vira para você e diz: filha, eu quero poder ser essa paternidade na tua vida. Eu quero poder ser o teu papai, sabe? Sabe quando Jesus, lá no Getsemane, vai virar e vai dizer: Abba, Abba, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Abba significa paizinho. Paizinho. Paizinho, passa de mim esse cálice, se possível. Aí o filho da sunamita cresceu. O pai vira e diz assim: deixa ele vir comigo, porque as outras colheitas dos outros anos não foram resolvidas. Para que agora o menino vai para o ambiente de colheita, irmãos? Ele não está pronto. Vai pegar uma insolação, um sol forte que ele não está pronto, e ele vai morrer nos braços de sua mãe. Deus vai enviar o profeta Eliseu para que esse menino volte à vida. É disso que eu vim te falar hoje. Você entende de problemas psicossomáticos, de problemas que você vive hoje, você não está entendendo. Você não teve um amigo em casa, porque te roubaram às vezes esse amigo,
porque por circunstância, todas as vezes, sabe, irmãos, quando eu olho lá, tem uma gaveta que não tem jeito, você tem que guardar as certidões de óbito. Aí quando eu olho lá a certidão de óbito do meu pai, ele tinha 37 anos de idade, cara. 37 anos, me roubaram o pai. E é tão bom quando você em algum momento da tua trajetória, alguém de repente te rouba um pai, mas em outro momento Deus vai lá e restaura, sabe, irmãos? O Senhor está falando a respeito de restauração de relacionamento. Filhos, e principalmente para os jovens que estão aqui à minha esquerda, sentem com o papai de vocês, sejam amigo da mamãe, seja amiga da mamãe, sejam amigos uns dos outros. Deus só te trouxe aqui para isso, senão não vai adiantar. Fazemos um jejum 21, 40, 200, 300 dias, um ano inteiro, se Deus não trabalhar no relacionamento. O Espírito Santo hoje te trouxe aqui para falar de relacionamento, paternidade, para aqueles que foram arrancados, para aqueles a quem o diabo arrancou e disse assim: eu quero ver como é que ela vai fazer. Eu quero ver como é que ele vai se virar daqui por diante. É por isso que às vezes algumas coisas que você enfrenta, nem você consegue entender. Capítulo 18, versículo 2: Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Naquele dia, Saul vai o tomar e vai dizer assim: ele não vai mais voltar para casa. E ali, o rei Saul, na sua autoridade, interrompe algo que estava sendo construído. Aí quando os problemas vêm, Davi não sabe lidar com eles. Por quê? Porque quando se trata de família, ele estava no processo de construção. Não era o tempo dele se apartar de seu pai. Eu falo isso a nível de família, a nível de igreja. Processos que foram interrompidos. E aí o que faz? Eu vou me virando, vou comendo, vou vivendo. Só que Deus está falando de coisas aqui dentro, ó. Ele hoje está te trazendo aqui para dizer que os processos que foram interrompidos precisam voltar. Ou você vai precisar voltar. Oh, que coisa louca é isso. E se o crente é você hoje e teu papai não é, olha para mim, você não está fazendo mais do que a tua obrigação em Cristo. Como que eu faço, pastor? Nesses 21 dias, pede Deus, derrama amor. Porque qual é o maior problema de quem não interrompe o que foi interrompido? Quem não dá sequência para aquilo que foi interrompido é que tem seus filhos. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui rogando praga ou dizendo para você, ó, não, eu estou falando a respeito de uma vida consciente, de uma experiência de vida.
Resolve isso, pelo amor de Deus. Não deixe que os filhos paguem um preço, porque agora você chegou num tempo da tua vida que tu diz assim: ah, mas como é que eu vou fazer? Vou ter que voltar, pastor? Vou precisar me relacionar novamente? Como é que é isso? Dá o primeiro passo e deixa que o Espírito Santo faz o resto. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que existem paternidades aqui que foram quebradas, foram interrompidas. Outra coisa, mas o meu pai nem é isso tudo, mas a minha mãe nem é isso tudo. A Bíblia não manda honrar pai bom e mãe boa. A Bíblia diz: honrai pai e mãe, para que os seus dias sejam acrescentados na terra. O Espírito Santo hoje está dizendo para nós, eu repito e encerro, que de sucesso nenhum lá fora vai ser mais importante do que um insucesso dentro da sua casa. Meu filho esses dias, o Mateus está lá fora, está ali. Meu filho esses dias virou para mim, um período atrás, virou para mim e disse assim: pai, eu tento me recordar das vezes que eu vi o senhor orando com a minha mãe. Olha que coisa. Porque na maioria das vezes, quando você vai orar, tu entra no teu quarto. É assim com você, casal, que ora. Normalmente você entra no teu quarto, o que você faz? Você fecha a porta. De repente os filhos vão ouvir a voz, mas não vão perceber. Ele falou: pai, eu estava aqui com a minha esposa e a gente começou no propósito de oração. Disse assim: poxa, isso aqui eu quero lembrar das muitas vezes. Lembrar ele lembra, mas das muitas vezes. Aí sabe como é que? Aí o que ele falou comigo, o Espírito Santo: faz diferente agora, porque ainda dá tempo, em nome de Jesus. E aí quando a gente vai orar, irmãos, pode ser que elas não participem com a gente da oração, quando na maioria das vezes participa. Mas quando a gente vai orar, a gente vai para a sala. Se a gente estiver no quarto, a porta está aberta, e a gente começa a clamar, e começa a dizer: ah, meu Deus, Deus dos céus e da terra, de infinita bondade e misericórdia, Deus que opera, Deus que faz infinitamente mais de tudo quanto aquilo que eu penso e desejo. E a gente começa: Deus, as meninas vão sair mais tarde, porque já se passa de meia-noite, para a faculdade, para o trabalho, para a escola. Ah, meu Deus, leva elas em paz, acampa teus anjos. Ah, Senhor, destrói a tentativa do inferno, impede, Senhor, ó Pai, frustra os nossos inimigos. E aí a gente começa, irmãos, e aí a gente começa. Por quê? Porque talvez aquilo que ele não se atentou, elas, e principalmente a mais nova, agora vai perceber que vitória só é dada para quem ora, para quem tem intimidade com Deus. Não somente ali no secreto. Tem um momento do secreto, mas tem um momento do público, e a tua casa está dentro disso aí. Deus está dizendo, em nome de Jesus, que toda a paternidade que foi quebrada, tudo que foi interrompido, eu fico tão feliz porque Carlos Tamires também, lá atrás, no passado, Eduardo, eu fiz parte da vida deles. Maíra, lá atrás. Só que quando eles chegaram, eles só precisavam de um pai. Quando eu estou com a Maíra na rua, que a gente vai comprar alguma coisa, e que ela: pai, ela me chama com tanta propriedade, que as pessoas dizem assim: é tua filha mais velha? Eduardo não tem uma vez que não me ligue e não comece a frase dizendo: bênção, pai. Perfeito, Alexandre? Claro que não. Não serei nunca.
mas o prazer. Pais, pelo amor de Deus, tenham prazer em estreitar relacionamento com seus filhos. Só para isso Deus te trouxe aqui hoje. E quando você perceber que não é o tempo, não manda para o campo de colheita. Não é o tempo dele ainda. Não é o tempo dela ainda. Fui numa consagração quarta-feira. Meu filho foi comigo. Só vou te contar esse pedacinho. A consagração começa às 9 horas da manhã, termina às 3:30 da tarde, Jacarepaguá. Num determinado momento da consagração, se levanta uma profetisa, vai até onde eu estava. Meu filho estava mais atrás, eu estava na área dos pastores. E dizia assim: eu via ele fardado. Já é a terceira pessoa que entrega isso. Eu disse: Jesus, fardado, você imagina militar, policial, fardado. Aí aquele questionamento veio na minha cabeça. Quem está na minha frente, que é a líder da reunião de oração, ela falou: pastor, isso aqui é no mundo espiritual. A profetisa está lá, ó. Ela falou: isso aqui é no mundo espiritual. Quando fala fardado, é que Deus tem uma unção já derramada sobre a vida dele. Ele vai ser pastor. Ó, escuta. Aí ela vira e diz assim: mas olha, não é o tempo dele ainda, Davi. Por que não é o tempo dele? Porque ele ainda não sabe lidar com saúde da vida. Entenda que não é o tempo dele. Mas em contrapartida, alguém que não me conhecia disse: eu vejo lá dentro da tua casa duas meninas, duas moças, que tu pode botar no altar para pregar, que elas vão marchar, porque elas têm uma ligação com Deus. Deus deu uma unção também para elas. Mas olha, pastor, ainda não é o tempo delas também. Qual é o tempo deles? O tempo deles é voltar para casa. Podem ter vencido batalhas, mas é voltar para casa. Podem ter casado, mas é voltar para casa. É entender, irmãos, que quando eu falo de voltar para casa, é porque há um lugar seguro, há uma orientação segura, há alguém que está pronto para te receber. Está entendendo? Dá uma melhor das suas palmas aí ao Senhor Jesus. Seja o melhor pai do mundo. Mãe, seja a melhor mãe do mundo. Filhos, sejam os melhores filhos para os seus pais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita comigo, diga: paternidade. Se for o teu caso aí, vai dizer: é só o que eu preciso. É só o que eu preciso, é só o que eu preciso, é só o que eu preciso. Deus está te dando a mão aí, irmãos. Fecha os teus olhos, estou encerrando aqui. Deus está te dando a mão aí, está dizendo: vem filho, vem caminhar comigo, vem. Pode ser que tu não tenha tido papai, pode ser que tu tenha tido um papai ausente, pode ser que alguém tenha arrancado esse papai de você, mas hoje o Espírito Santo está virando para você e está dizendo: eu preciso caminhar contigo, vem. É como o Senhor fazia com Adão. Toda a viração do dia o Senhor caminhava com ele, e Deus está dizendo: eu só quero caminhar contigo. Hoje Deus está te respondendo os processos que você vive, os questionamentos que você vive aí dentro. Por que de tantos porquês? É ausência, é ter sido arrancado de você quando não era hora de ter arrancado, de ter saído, de terem arrancado, de terem tirado. É isso que Deus está falando conosco, em nome de Jesus. Mas o Pai Celestial está contigo. O Pai Celestial está contigo.
Oh, você pode dar um aleluia, você pode dar um glória a Deus aí. Você pode, sabe, se tu tem papai e mamãe, se tem papai e mamãe vivos, saia desse culto aqui, dá um abraço apertado, dá um abraço caloroso, dá um abraço cheio do Espírito Santo. Esse é o tempo que Deus quer usar filhos para os seus pais, em nome de Jesus. Filhos aquecidos, cheios do Espírito Santo, filhos, ai, Deus quer usar você nesse tempo. Se você entendeu isso, diz amém, em nome de Jesus. Amém. Cante conosco assim, ó. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração.